Oiê, seja muito bem-vindo ao Bora pra História. No episódio anterior, começamos a desvendar a história de uma mulher que transformou a minha vida em um verdadeiro palco, onde a realidade e a fantasia se misturam em mentiras e manipulações. Hoje, nós vamos continuar explorando esse universo de enganos, revelando as estratégias que ela usava para dominar e controlar. Você está pronto para mais um capítulo dessa história sombria? Então, bora para a história. Hoje eu vou contar a história de uma pessoa que, mesmo com tantas mentiras e jogos de manipulação, deixou uma marca muito forte na minha vida. E essa pessoa é a Monstro. Eu resolvi não usar nenhum nome para me referir a ela, porque, sinceramente, galera, eu acho que ela não merece nenhum nome próprio. A monstruosidade das suas ações, a manipulação e o sofrimento que ela causou às pessoas ao seu redor fazem com que o termo monstro se encaixe perfeitamente. Minha experiência com ela começou com muitas histórias desse tipo, com um grande jogo de máscaras. Lá no início, parecia que ela só era uma pessoa normal. Mas eu logo percebi que estava lidando com alguém que, de alguma forma, conseguia sempre inverter a situação e se colocar como vítima. E sempre manipular a percepção dos outros, obviamente, que é a seu favor. A Monstro me contou muitas histórias sobre a sua infância. Algumas até que eu pensei que poderia explicar um pouco os traumas que ela carregava e o porquê dela agir da forma como ela agia. Ela dizia que a sua mãe, a quem ela chamava de vilã, não a amava, que a culpava pela sua própria vida difícil. Segundo ela, a mãe sempre preferiu a irmãzinha mais nova, que nunca deu problemas, enquanto ela, a Monstro, carregava o peso de ser a filha mais velha e a responsável por tudo de ruim que aconteceu na casa dela. Sua relação com o pai, então, era ainda mais conturbada. Ela me contou que quando ela tinha, sei lá, mais ou menos uns 6 anos, ela flagrou o pai dela na cama com uma das suas várias babás. Ela, inocente, foi contar à mãe o que tinha visto. Mas ao invés de receber apoio, ela foi vista como a culpada de toda a situação. Seu pai então abandonou a família logo depois disso. A Monstro, durante anos, acreditava que, de alguma forma, ele em algum momento voltaria para resgatar ela da vida difícil que ela estava vivendo. No entanto, a Monstro não tinha apenas uma história de sofrimento. Ela adorava se gabar de tudo que ela conquistava e frequentemente contava que tinha uma inteligência superior à de todos nós mortais. A Monstro se via como uma pessoa extremamente culta e que sabia de tudo, ou pelo menos queria que todos acreditassem nisso, né? Ela falava de cursos caros que fez, de lugares chiques que frequentava, de como todos os homens caíam aos seus pés. Ela sempre se colocava como uma mulher forte, destemida, que podia ter tudo e todos que ela quisesse. Uau! Mas com o passar do tempo, a história foi ficando cada vez mais clara. A Monstro era uma mestre da mentira e do disfarce. Ela mentia sobre o que tinha feito e o que iria ainda fazer. Fui descobrindo aos pouquinhos que tudo o que ela dizia sobre sua educação e carreira era mentira. Quando a Monstro dizia que havia feito medicina e que a sua mãe a havia impedido de seguir a carreira, a verdade foi outra. Ela nunca sequer havia passado no vestibular de medicina, nem em nenhuma outra área.
A monstro se gabava de cursos e diplomas que não possuía, e logo ficou claro que a maior parte das suas histórias eram apenas ficções criadas para ela se destacar. A monstro também estava sempre envolvida em confusão. Seja se passando por coitadinha para pedir dinheiro emprestado, ou inventando histórias mirabolantes sobre seus relacionamentos. Ela estava sempre tentando manipular a situação a seu favor. Quando ela não conseguia, simplesmente inventava uma nova desculpa ou um novo problema para, obviamente, sair como a vítima, a pobre vítima da situação. Tá. E o mais impressionante é que ela não afetava sua própria vida, mas também a vida de quem estava ao seu redor. A monstro tinha esse poder de se infiltrar na vida das pessoas e fazer com que elas acreditassem em sua versão dos fatos. E depois as usava para alcançar seus próprios objetivos, sem jamais se importar com as consequências. Eu, como muitos outros que passaram na sua vida, fui vítima da monstro. Mas ao contrário do que ela sempre dizia, a história dela não era única e muito menos especial. Era uma história de manipulação, de mentira e destruição. Uma história que, infelizmente, ainda está longe de ser contada por completo. Ela seguiu seu caminho graças ao bom pai amado, e eu segui o meu, com a lição muito clara: nunca se deixe enganar pelas aparências, porque às vezes um monstro está bem mais perto do que você imagina. Essa história nos faz refletir sobre os limites da confiança e a importância de reconhecer os sinais da manipulação. Pessoas como ela vivem de enganar, mas também deixam uma trilha de destruição emocional e financeira por onde passam. Ao compartilhar a minha experiência, eu quero ajudar vocês a identificar e a lidar com situações semelhantes. Muito obrigada por ouvir e até o próximo episódio da Monstro. Beijo, galera. Tchau, tchau.